Mexer com eletrônica e circuito digital é uma coisa que a gente consegue fazer muito no computador, a gente consegue simular muita coisa, mas no fim do dia um circuito ele só existe de verdade, né? A gente não consegue agir sobre o mundo ou ler sobre o mundo dentro do computador. A gente precisa de um circuito impresso de verdade. E nesse vídeo aqui, no Assembly sobre Alto Nível, eu dou uma introdução sobre a questão de eletrônica digital, né? Focando mais na parte computacional, principalmente disso daqui. E como a gente consegue fazer bastante coisa com Logicsim e outras ferramentas. Mas para qualquer um que tem interesse de entrar nessa área de verdade, sinto muito, você vai ter que aprender o básico de eletrônica, além do esquemático, entendeu? O que é um resistor, como que eu ligo um LED, e a gente não faz isso dentro do computador, mas dentro de uma placa. E eu queria ver esse comentário aqui do Wesley, porque foi muito bom, valeu aí Wesley, e me deu uma ideia para falar um pouco sobre o que a gente utiliza, né, como microcontrolador para esse tipo de sistema e para esses testes, né, acho que o Arduino é o mais famoso, mas a gente tem outros microcontroladores, e o porquê que o pessoal diz também que Arduino é tão limitado e que em projetos você vê ele sendo utilizado mais em projetos didáticos, mas em projetos profissionais não. O porquê disso? Aqui o comentário do Wesley, né? Tocando no ponto que o cara falou das limitações do Arduino, quem está começando a desenvolver com sistemas embarcados, recomendo os microcontroladores da família STM32. Já a gente vai ver mais sobre isso. Eles costumam ser um pouco mais caros que o Arduino, mas oferecem muito mais recursos computacionais e possibilidades de aplicação. Mas um ponto interessante sobre a plataforma Arduino é que, se você já possui um, não precisa se limitar às bibliotecas e funções prontas. É totalmente possível programá-lo em C puro ou até mesmo em Assembly. Sim, dá. Mas o Assembly do Arduino, se não me engano, é extensa e o suporte para ele é uma bosta entre várias ferramentas. Mas dá mesmo. Acessando os registradores diretamente. Isso proporciona muito mais liberdade para criar projetos otimizados, explorando ao máximo o hardware. E já vocês vão entender por que ele quer dizer com isso criar projetos otimizados, explorando ao máximo o hardware. Por que eu vou querer fazer isso? Só deixa o compilador, né? Vamos ver. Quando a gente fala de limitação de recursos, vocês vão entender. Apesar das limitações naturais do microcontrolador utilizado no Arduino, ainda é possível desenvolver aplicações bastante interessantes com desempenho significativamente melhor ao sair do pacote pronto da plataforma. Então, assim, por que a gente fala dessas limitações do Arduino e por que todo mundo usa? Vamos agora aprender a pegar um datasheet e ver as especificações técnicas de um microcontrolador. Enfim, você pesquisa Arduino datasheet, existem vários modelos de Arduino, peguei aqui o primeiro que apareceu, que é o Uno. E o que é o processador, né? O processador é esse aqui, ó, ATM Mega 328P. Bem, é uma CPU 16 MHz, né? Não é tais potente, mas o que mais impressiona é isso daqui. Quanto que ele tem de flash? Que é o que você consegue basicamente gravar o seu programa. O teu programa vai estar na flash. Você tem 32 KB. E daí vamos supor que eu quero alocar alguma coisa no heap. Eu quero alocar uma array. Eu quero alocar alguma coisa no heap. Quanto que eu tenho de RAM? Eu tenho 2 KB de RAM. 2 KB de RAM, galera, dá 2048 dividido por 4 ints, vamos ver. Dá um array de 500 inteiros. É isso que você consegue colocar na RAM do seu Arduino, tá? Então vamos supor, eu quero rodar um sistema operacional do Arduino. Dá, com certeza dá pra você rodar um sistema operacional. Agora, taca esse sistema operacional em 2 KB, né? Complicado. E por isso também que quando a gente está falando de microcontroladores, os requisitos eles são tão diferentes, e eu tenho que preocupar com coisas que, em geral, quando a gente está programando normalmente, a gente não precisa, como por exemplo 2 KB de RAM, que é o que eu tenho para alocar dinamicamente ali no meu programa. 1 KB de PROM também, né? Outra coisa também que a gente costuma ver muito, que é bem importante em microcontroladores, são as interfaces de sistema. As interfaces de periféricos. E basicamente quais protocolos que eu consigo utilizar naquele microcontrolador, quantas portas eu vou ter para aquele protocolo, porque é muito comum que eu trabalhe com um sensor. Esse sensor aqui ele utiliza o ART. Esse sensor aqui, ou esse atuador, ele vai usar I2C para comunicação. E daí são protocolos de comunicação que
é importante que o nosso sistema tenha capacidade, né, de, de interagir e eu tenha quantidade o suficiente, né, porque eu não vou mexer só com um sensor, só com um atuador. Às vezes eu vou querer fazer vários, e se eu ver que eu preciso aqui de várias interfaces UART e eu não tenho o suficiente no meu microcontrolador, bem provável que você tenha que considerar outro microcontrolador. Mas aqui, ó, canal de PWM, counters também. Aqui, ó, é registro de registrador para período. Isso daí é bem comum também. Como que a gente faz um timer no microcontrolador? Acho que cada um vai ter a sua maneira, mas em geral todos você tem como fazer um timer e você vai ter alguma coisa dedicada para isso, seja um registrador ou seja o que for. O SART, que se eu não me engano é semelhante ao ART, interface SPI, interface 2C. O comparador analógico aqui também é bem comum a gente utilizar conversores digitais para analógico, né? O que é um negócio digital e o que é analógico? Digital é basicamente 0, 1, 2, 3, 4. Analógico é o mundo contínuo, né? Então ele vai de 0 a 5 e pode ser qualquer valor no meio. Bem comum a gente utilizar conversores de digital para analógico e de analógico para digital também, nesse tipo de coisa. Watchdog, enfim. Esses daqui são algumas interfaces. Então pensem, se vocês aí escreveram um programa que cabia em 2K de RAM, sabe? Pensa o que você consegue fazer com 2K de RAM. Será que eu consigo fazer um algoritmo de detecção de imagem nisso daqui? Será que eu conseguiria fazer um controlador para um sistema complexo nisso daqui? Possivelmente não. Mas pode tentar, né? Não nego. Então, por isso que a gente fala que o Arduino ele é um microcontrolador que é bem limitado. Ele tem suas aplicações bastante educacionais, bem educacionais. Ele serve para vários tipos de projetos, tá? Se o projeto ele não precisa de muita capacidade de RAM, se ele não precisa de muita velocidade de processamento, que, para falar bem a verdade, são boa parte dos projetos embarcados, sim, usa Arduino, sabe? Não tem porquê. O Arduino você vai achar referência em todo canto, mas nem sempre, nem todos os projetos caem nisso. E é aí que a gente parte para as outras famílias, e é aí que entra o comentário do Wesley, né? Sobre os microcontroladores dessa família STM32. Só um detalhe, né? O Arduino usa AVR, que é a ISA do Arduino é AVR, que daí o assembly é extensa. E quando você parte para o STM32, aqui só joga STM32 microcontroller. Geralmente você chama com sigla de MCU, né? E o STM32 já é baseado em ARM, então é a mesma linha aí que está no teu celular. A única diferença é que, em geral, o ARM mais potente ele é a linha Cortex-A. E para microcontroladores, que são mais custo-benefício, menos poder e tudo, a linha é Cortex-M, mas é a mesma ISA. Então aqui, só de entrar aqui no... Então só de pesquisar aqui os microcontroladores, já dá para ver que a gente tem alguns ramos, que é de alto desempenho, mesmo dentro da linha do Cortex-M a gente tem alto desempenho, mainstream, sei lá, para baixo consumo e para wireless também. Quem é de embarcados, fale aí o que é a diferença tipo assim, o que quer dizer cada um dos dois. Mas, pelo que eu me lembro, o M0 é o menos potente e quando a gente vai sumindo, tipo assim, M4, M7, M33, M55, vai aumentando a potência. Então vamos pegar mais vagabundo aqui. Esse tem M32LO. Então aqui, ó, pesquisei o datasheet do mais vagabundo, entre aspas, de todos. E vamos... Aqui as aquisições tem bastante coisa de elétrica aí, né? Aí vocês veem, mas vamos para algumas comparações que a gente consegue fazer lá com o Arduino. Primeira coisa, o Core aqui é um M0, que é o mais vagabundo, o maior custo-benefício, mais barato que você vai achar. Já é 32 kHz, até 32 MHz. Então você já tem um ganho aí de dobro de desempenho, né? Aí se a gente for para a memória, ó, eu vou ter até 64 KB de flash, que vai ser o dobro, e 8 KB de RAM, que não é muito, mas já é 4 vezes 2, né? Já tá um pouquinho melhor, já cabe uns 2.000 inteiros na minha RAM. Tem EEPROM também, Backup Register, proteção de read-write. Tem questão de I/O aqui, vai ter as interfaces, ó, o número de interface aqui, ó, 7 interfaces de periféricos, 2 o SART. Se a gente lembrar lá no Arduino Uno, ele tinha só um o ART. Eu não lembro qual que é a diferença, tá? Por favor, comentem aí. 4 SPI de 16 megabits, 2 e 2Cs, lá só tinha um. Tudo bem que eu peguei o Arduino Uno também, né?
um ADC de 12 bits, que é ADC, Analógico Digital Convert de analógico para digital. Até 16 canais. E, enfim, você vai ter muita coisa aqui, né? Ó, DMA, ADC, sensor de temperatura, timers e watchdogs. Aí é uma beleza, galera. Para quem gosta de baixo nível, você pegar este indivíduo deste datasheet e ficar lendo e ficar vendo, nossa, eu tenho um registrador tal que faz tal coisa e deu para fazer tal protocolo aqui, eu tenho que fazer tal. Ó, para quem gosta, é muito interessante, né? Vamos colocar dessa maneira. Mas quem gosta também, peculiar. É peculiar gostar disso, né? Aqui, ó, a descrição dos pinos. Tem a descrição dos registradores também. Tem aqui o esquema de power supply. Enfim, é bem completo. É bem completo esse tipo de documentação. Eu não sei se eu estou fazendo uma comparação justa, porque eu estou comparando esse tipo de microcontrolador aqui. Ele não parece integrado, né? Talvez pegar um integrado. E aqui, ó, quando eu quero dizer que ele não é integrado, é basicamente que ele tá assim, né? Tem outro parênteses também, você vai entrando nesse mundo, daí você descobre assim, ó, esse negócio chamado HAL, que é Hardware Abstract Layer, que é a camada de abstração de hardware, porque os pinos, eles mudam de um processador para outro. Então, você geralmente não vai querer reescrever o seu programa do zero, né, de um microcontrolador para o outro, então a gente usa o que a gente chama que eles chamam, né, de HAL, Hardware Abstract Layer, uma camada de abstração do hardware, qual você tem uma camada de abstração do seu sistema operacional, você vai ter no seu hardware. Aqui. Você tem várias camadas de abstrações trabalhando com embarcados. É bem legal. E para quem chegou até aqui, eu queria que vocês comentassem qual projeto vocês já fizeram, que eu vou mostrar o meu aqui. E seja em Arduino, seja em STM, seja em Raspberry, seja no que for. Mostrem aí o projeto de vocês, por favor, que eu vou mostrar o meu, que esse foi um projeto de sistemas embarcados que foi muito legal. Eu fiz segundo que tá aqui, eu fiz em 2022. E, enfim, a gente usou um microcontrolador. A gente usou isso daqui, né? Que é do Cortex-M. Mas eu não lembro se é da linha STM. Não sei. Mas, enfim. É um Cortex-M M4. Aqui, ó. A gente tinha 256 KB de RAM, tinha 1 MB de flash, um negócio mais potentinho. Tinha ADC, tinha várias coisas. A gente usou boa parte disso. E, em conjunto com isso, a gente usou um Shield também para fazer interface com o usuário. O que é um shield? Geralmente é uma coisa que você instala em cima. Aqui, ó, esse shield aqui. Você instala ali no seu microcontrolador para adicionar sensores de uma maneira mais fácil, né? Então eu vou ter um analógico aqui, eu tinha buzzer, tinha 2 botões. E acho que já deu para entender o que vai fazer, né? Se eu tenho um joystick, se eu tenho um botão, o que eu faço? Fazer um joguinho. E qual joguinho que a gente fez? A gente fez o Tetris. Que Tetris, retardado. O Pac-Man. E funcionou. Funcionou. A gente usou um RTOS também, eu não lembro qual é o RTOS. O Threadex aqui que a gente usou. A gente fez na IAR, que é a IDE do negócio. E foi bem legal. Assim, e por ser licença educacional, a gente tinha um limite de tamanho de código. Eu lembro que eu tive que modificar as opções de compilação lá, porque o código estava ficando muito grande. Estava passando acho que de 32 KB, alguma coisa assim, o código do jogo. E daí tive que mudar umas opções para fazer passar. E ó, pô, galera, pra vocês terem noção aqui, ó, essas bolinhas aqui, elas eram 1 pixel, tá? Essas bolinhas que estão aparecendo, elas eram 1 pixel. E deu um trabalhinho para fazer funcionar isso daqui, porque, enfim, vão surgindo vários problemas nesse tipo de coisa. Às vezes você vai ver o teu sistema está muito lento, ele não está desenhando. Essa telinha aqui, eu lembro que para desenhar tinha que apagar tudo e desenhar tudo de novo toda hora, então às vezes ficava lento pra cacete. E eu acho que eu tive que mudar essa lógica, inclusive, para apagar e desenhar só onde precisa, porque apagar e desenhar tudo tá ficando muito lento. E eu lembro que era com DMA também, Direct Memory Access, alguma coisa assim. Tava dando stuttering no negócio. Tô ouvindo eu falar aqui. Tinha buzzer, ó. O score aqui. Tá rodado, mas, né? Novo jogo. Aí, ó. Pô, esse projeto foi um projeto muito legal. E é esse tipo de projeto que é massa de mercado, sabe? Pra que serve? Nada, né? Mas serve pra você aprender, serve pra você fazer alguma coisa. Eventualmente, sei lá, se quiser fazer
Se você quiser fazer um Game Boy da vida, algum joguinho desse tipo, dá pra fazer. Muito massa, muito massa. E queria agradecer aí o Wesley por incentivar a fazer esse vídeo, incentivar a mostrar um pouco dessa diferença. Espero que vocês tenham aprendido um pouco com suas experiências. Valeu, tchau, obrigado.